Bom dia, turma. Nessa videoaula nós veremos um resumo de tudo que foi trabalhado sobre o capítulo 27, intitulado A Existência Ética. Nesse capítulo, nós vimos alguns tópicos importantes que vale destacar. O primeiro tópico foi o tópico sobre... voltar aqui. Foi o tópico sobre senso moral. E o que é o senso moral? Qual foi a definição que nós vimos? A definição que está no livro de senso moral é a seguinte: a maneira, desculpem, a maneira como avaliamos a conduta e a ação de outras pessoas, segundo ideias. Ideias como as de mérito, de grandeza de alma, de justiça e de injustiça. O que quer dizer essa definição? Senso moral nós podemos definir como a maneira, a avaliação, os julgamentos externos, ou seja, os julgamentos que se fazem a respeito das outras pessoas, do comportamento, das ações de outras pessoas. Então, quando nós falamos de senso moral, nós estamos nos referindo a julgamentos, a avaliações externas, diferentemente do próximo tópico, que é a consciência, que é a consciência moral. Qual é a definição que está no livro de consciência moral? É essa. Consciência moral: capacidade de decidir por nós mesmos o que fazer, de justificar para nós mesmos e para os outros as razões de nossas decisões e de assumir as consequências dela. Então, veja, diferentemente do senso moral, que está relacionado a julgamentos externos, a consciência moral tem a ver com decisões com a capacidade interna, como está na definição. É a capacidade de decidir por nós mesmos o que fazer e de justificar para nós mesmos e para os outros as razões de nossas decisões e de assumir as consequências dela. Então, a consciência moral, diferentemente do senso moral, ela não diz respeito a algo externo, mas sim a algo interno. Certo? O próximo tópico que nós trabalhamos em sala de aula foi a diferença entre juízos de fato e juízos de valor. Qual é a definição? Eu vou explicar separadamente cada um para ficar mais fácil o entendimento, tá? Os juízos de fato, a definição que está no livro é: dizem o que as coisas são, como são e por que são. Quais são os exemplos? Eu coloquei aí 3 frases. A primeira frase está no livro está no nosso livro, tá? No nosso livro de filosofia. A primeira frase é: está chovendo. Eu coloquei uma gravura aí, uma imagem de uma pessoa observando da sua casa ou de algum outro lugar a chuva fora do estabelecimento, fora do lugar. Quando essa pessoa fala está chovendo, ela está emitindo para a filosofia um juízo de fato. Por quê? Porque ela está descrevendo a realidade, ela está dizendo como as coisas são. Ela está simplesmente descrevendo um fato. Por isso que nós chamamos em filosofia esses tipos de frase de juízos de fato. Um outro exemplo que eu coloquei aí, que já não está mais no livro, mas que eu coloquei, foi: choveu forte ontem à noite. Quando alguém diz choveu forte ontem à noite, ele também está descrevendo uma realidade. Logo, nós chamamos esse tipo de juízo de juízos de fato. Um outro exemplo que eu coloquei foi: as pessoas mentem. Nessa frase, as pessoas mentem, nós também temos uma descrição de um fato. Nós não temos nenhuma opinião, nenhum julgamento. Nós temos apenas uma descrição. Então, toda vida, quando nós tivermos uma descrição da realidade, uma descrição de um fato em filosofia, nós temos um nome para isso, que é juízos de fato. Agora, existe um oposto, existe um outro tipo, que são os juízos de valor.
Qual é a definição de juízo de valor? A definição que está no livro. São avaliações sobre coisas, pessoas e situações. Dito de outra forma, no juízo de valor, nós temos opiniões, nós temos gostos, nós temos preferências, nós temos obrigações, nós temos ordens. Qual é o exemplo que o livro colocou? O exemplo que está no livro a primeira frase. A chuva é bela. Nessa frase, a chuva é bela, e aí eu coloquei a gravura de uma criança aparentemente feliz em meio à chuva. Quando uma pessoa, né, quando o indivíduo diz essa frase, por exemplo, a chuva é bela, ele não está mais descrevendo um fato, mas ele está dando a sua opinião, ele está expressando um gosto, uma preferência. Logo, na filosofia, nós consideramos esse tipo de afirmação, esse tipo de frase, como um juízo de valor. Um outro exemplo que eu coloquei, eu gosto da chuva. Quando uma pessoa diz eu gosto da chuva, novamente, ela está expressando uma preferência, ela está expressando uma opinião. Portanto, esse não é mais um juízo de fato, e sim um juízo de valor. Um terceiro exemplo que eu coloquei, quando alguém fala as pessoas não devem mentir, novamente, aqui não tem um fato, não tem uma realidade, mas sim tem um desejo, tem uma opinião, tem um gosto, tem uma obrigação. Então, essa frase nós consideramos como um juízo de valor. O nosso próximo tópico, que continua a respeito da diferença entre juízo de fato e juízo de valor, é que nós podemos estabelecer duas diferenças básicas. Como eu coloquei aí no gráfico, nós vemos juízo de fato tem a ver com o ser e tem a ver com a natureza. Os juízos de valor têm a ver com o dever ser e tem a ver com a cultura. O que isso quer dizer? Toda vida quando nós tivermos juízos de fato, nós estamos relacionando as coisas como são, a natureza, a realidade. Já nos juízos de valor, nós estamos relacionando as coisas como devem ser e, portanto, não está mais referido à realidade, à natureza, mas sim à cultura, a um gosto pessoal, a uma preferência. O próximo tópico que nós abordamos no capítulo 27 foi ética e violência. A violência é um dos principais problemas, se não o mais importante problema da ética. Por quê? Porque a ética, desde o seu surgimento, ela sempre pensou na maneira de criar normas ou regras sociais em que os seres humanos pudessem conviver harmoniosamente, sem agressão. Então, o tema da violência é um dos temas principais dentro da ética. Existem várias definições de violência. Muitas sociedades consideram atos violentos e outras não consideram. Então, apesar dessa variedade de definições de violência, existe uma definição de violência que está presente em todas as culturas. No livro, a definição de violência que está presente em todas as culturas é: em toda parte, a violência é percebida como o uso da força física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a seus interesses e desejos. Portanto, essa definição que o livro coloca de violência é uma definição geral, ou seja, apesar de que cada cultura existe uma variedade de definições a respeito de violência, uma definição geral que nós podemos ter de violência é essa. A violência é percebida como uso da força física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária aos seus interesses e desejos. Outra coisa também importante salientar é que a ética se opõe à violência. Por quê? Porque a violência, qualquer tipo, seja ela física ou seja ela emocional, psíquica, ela reduz o ser humano a um objeto, a uma coisa. E do ponto de vista ético, o ser humano não pode ser reduzido a um objeto. Por quê? O ser humano qualquer ser humano, ele é um sujeito livre, independente e consciente. Ele não pode ser reduzido a um mero objeto, a uma mera coisa. É por isso que a ética proíbe qualquer tipo de violência. E por fim, o último tópico que nós abordamos nesse capítulo foi o tópico a respeito dos os constituintes da existência ética.
Foram dois, basicamente, os constituintes da existência ética. O primeiro, o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido. Ou seja, para que haja ética, uma das primeiras exigências que se tem é que o agente, o sujeito, o indivíduo, seja consciente, ou seja, ele tenha conhecimento sobre aquilo que é o bem e o mal, o certo e errado, o permitido, o proibido, etc. Uma outra exigência para que haja ética é o agente ter o agente de vontade livre, ou seja, a vontade do indivíduo, da pessoa, não pode estar submetida à vontade do outro e nem também pode estar submetida aos instintos e às paixões. E aí tem um tópico interessante que é importante ressaltar, que foi ressaltado na sala de aula. Nós temos no cotidiano, na nossa vida comum, uma definição de paixão diferente do que nós temos em filosofia. No senso comum, paixão está mais relacionada a sentimento amoroso. No entanto, em filosofia, a definição de paixão é diferente. O amor é um tipo de paixão, mas existem outros tipos. Por quê? Qual é a definição de paixão em filosofia? É essa que está aqui no slide que eu coloquei, que está no livro também. Significa todo desejo, emoção ou sentimento causado em nós, seja por força irracional interna, seja por força incontrolável de algo externo. Ou seja, resumindo, toda emoção, todo desejo, todo sentimento que é causado em nós, causado em um ser humano, em filosofia nós consideramos isso paixão. E ele pode ser causado de duas maneiras. Ele pode ser causado por uma força externa, por exemplo, ele pode ser causado por uma pessoa, por um animal, por uma árvore, ou ele pode ser causado por uma força interna, ou seja, o próprio sujeito. Vou dar um exemplo. Alguém chuta ou pisa no pé de uma outra pessoa e essa pessoa sente raiva. Essa raiva, em filosofia, nós consideramos ela uma paixão e ela foi causada por uma força externa, no caso, um outro ser humano. Mas vamos supor, por exemplo, que alguém está andando no meio da rua e acaba tropeçando numa pedra e ele grita de dor e ele sente raiva também. Essa raiva também foi causada por um agente externo, mas agora no caso não uma pessoa, mas sim uma coisa, que foi a pedra. Já quando as emoções, já quando as paixões são causadas por uma força interna, um exemplo que nós podemos pensar é o seguinte: alguém está em casa e de repente ele vem na cabeça dessa pessoa uma sobremesa favorita e ele começa a sentir vontade, começa a sentir desejo por essa sobremesa. Essa paixão, né, essa vontade, foi causada por uma força interna, ou seja, foi um pensamento, não foi nada externo. O sujeito pensou e aí ele sentiu vontade. Ou então, vamos supor que alguém perdeu um ente querido e de repente vem na memória dessa pessoa, a lembrança, uma imagem desse ente querido. Essa tristeza, né, ou essa saudade é uma paixão e ela foi causada por uma força interna, ou seja, o próprio pensamento do indivíduo, certo? Então, basicamente, foram esses os tópicos principais que foram trabalhados do capítulo 27. Obrigado a todos.